Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Softball Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 29 graus. Deve chover lá para as 10 da noite, mas nada muito forte. Também alguma chuvinha amanhã de manhã, alguma chuvinha amanhã à noite, nada muito forte também. A gente deve conseguir aproveitar bem aí o fim de semana do Dia das Mães, essas guerreiras nossas do dia a dia. Bom, chegando então com esse tema antes do fim, a gente não se prepara para o fim, essa que é a realidade. Por incrível que pareça, nessa semana estava conversando com um colega professor e ele assustado, né, querendo saber como é que ia ser a vida dele antes do fim, né? Como ele não tem filhos, e estava preocupado quem ia cuidar dele, né? Onde é que ele ia viver, né? E a gente estava até discutindo e a maioria dos que estavam presentes eles lá na hora também não tinham filhos e eram discutindo a respeito de ir para uma instituição como o Instituto Juvino Barreto, né? Que você termina, você abre mão, salvo engano, de 70% do seu salário para morar lá, os outros 30% acho que é para adquirir medicamentos, essas coisas assim. Mas essa é a realidade. Até quem tem filhos às vezes não sabe como é o seu futuro, se vai ter alguém que resolva assumir o encargo de cuidar de você. Imagina aí quem só tem sobrinhos e poucos sobrinhos, no meu caso são muito poucos, né? Um sobrinho de coração e o outro sobrinho natural, mas ambos sobrinhos de coração. E a gente nunca sabe como é que vai ser de fato o futuro, mas tem que se preocupar, porque nós vivemos o dia a dia. Claro, temos que viver como se fosse o último, mas parece que esse fim nunca vai chegar. A sensação dos seres humanos é essa, que nós somos invencíveis, não teremos fim, e ninguém se preocupa então com esse momento. E olha que a vida todos os dias nos dá assim uma cacetada para mostrar que a gente deve se preparar para esse momento, deve se preparar antecipadamente. E aí acho que nessa semana, ou foi na semana passada também, por coincidência, eu vi uma reportagem da New York Times a respeito de uma nova diretriz que existe lá nos Estados Unidos, a respeito disso, de você se preparar para esse fim. Nesse caso específico, em relação à demência, que é pelo menos uma das formas de demência, deve atingir a gente, né? Ou leve ou forte. Nós temos Alzheimer e várias outras doenças estão aí sendo estudadas, e as sequelas de outras doenças, como AVC e etc. Então, a gente tem que se preparar, que são doenças progressivas, o que é que a gente deve fazer a partir delas. E então saiu essa reportagem lá falando e dizendo que as 3 características que definem os últimos estágios já da demência, indicando que o paciente está perto do fim, são a perda da habilidade de usar o vaso sanitário. A gente não imagina que isso vai acontecer, mas vai. A perda da habilidade de andar e até de deglutir um alimento sem que haja ajuda. Então, olha só, coisas tão básicas da vida e que vão nos faltar no momento crucial. Aí a reportagem segue lá, dizendo então que há essa nova diretriz nessa área em relação ao que você quer dos seus cuidados nos momentos finais. A gente sabe que nos Estados Unidos essa discussão é bem mais avançada que no Brasil. Aqui no Brasil vai muito mais da sensibilidade dos médicos, essa questão de perguntar à família se deve fazer um tratamento mais invasivo, que no fim vai ser só paliativo. Aquele paciente que já não tem mais consciência, não tem mais perspectiva de recuperação. É um tema bastante delicado, até pelas questões religiosas, né, pela cultura, por tudo. Mas falta uma legislação mais específica a respeito disso. No Brasil, como eu disse, nos Estados Unidos eles são um pouco mais avançados
porque permitem que a pessoa deixe lá um testamento vital a respeito do que deve ser feito se precisar de uma intubação, né, que não ressuscitar. Houve até um caso nesse ano que passou, de um paciente que causou uma polêmica grande. Eu nem li a reportagem de direito a respeito, porque ele tinha tatuado, ele mandou tatuar no peito uma ordem que eles chamam lá de DNR, que é Do Not Resuscitate, que é para os médicos não tentarem nenhum procedimento que vá deixar aquele paciente ligado a um tubo em estado vegetativo para o resto da vida, né? Só pode tentar se for certeza de dar certo. Então, foi até uma polêmica, porque como não havia nada escrito, mas estava tatuado lá no corpo do paciente, isso causou grande polêmica nos Estados Unidos. Mas como eu ia dizendo, tem essa nova diretriz e agora o que se requer é que não apenas você registre os seus desejos num formulário sobre alimentação oral e hidratação perto do fim da vida, né? Mas que também seja gravado um vídeo. Hoje as pessoas têm acesso a um celular para mostrar aos cuidadores institucionais que realmente há uma grande probabilidade no fim da vida de você estar numa instituição para pessoas idosas, para mostrar então a esses cuidadores e até outros terceiros qual é a sua escolha em relação a isso e se ela é compatível com seus valores. Então você tem que fazer isso quando você ainda tem bastante consciência, é capaz de se manter, para que as pessoas entendam o seu pensamento, entendam sua coerência e respeitem, né? Então, tem lá nessa reportagem o depoimento de uma médica chamada Anne Kearney, que é geriatra, e eu nem sabia que existia um especialista em cuidados paliativos, justamente nesse estágio em que não adianta mais nada. E ela trabalha lá na Live Well Alliance, que fica em Plantsville, em Connecticut. E eu achei até bonito o que ela falou. Vou ler aqui entre aspas, né, pra gente tentar entender um pouco mais essa questão. Vamos lá, aspas. A maioria das mortes por demência são muito tranquilas, até bonitas. As pessoas vão se desligando devagarinho. As famílias se sentem aliviadas porque a demência é muito difícil no fim. O segundo melhor presente que você pode dar à sua família é mostrar a eles o caminho que você quer seguir, para que eles não tenham que escolher por você. E olha, eu posso dizer isso porque passei por um caso muito difícil na família. Há 2 anos, meu avô morreu e era uma pessoa extremamente vital, cheia de vida mesmo, muito falante. Já no fim começou a ficar caladinho, mais paradinho, mas ainda consciente, às vezes esquecendo as coisas de vez em quando. Bom, o que aconteceu foi assim, pegou a gente de surpresa. No dia do aniversário dele, ele com uma febre que não passava, já sem querer comer, foi levado ao hospital, estava com uma pneumonia. E não deu tempo nem de a gente pensar muita coisa. Quando a gente achou que ele ia se recuperar, ele foi para UTI. E ficou aquele choque. Maior choque ainda foi quando o médico me chamou como representante da família, porque era praticamente eu a que tinha coragem de ir todos os dias lá na UTI, para conversar a respeito dos procedimentos com ele, porque havia uma grande chance dele ser entubado e não mais sair desse tubo. Ele já não tinha um nível de consciência bom. Aquilo me moeu por dentro, porque se a decisão fosse apenas minha, naquele momento, por exemplo, se fosse o pai ou mãe, que é bem mais próximo, certamente eu teria dito, né, essa ordem de inglês do DNR, do Not Resuscitate, teria dito, não, dê conforto, mas não quero essa vida agoniada de uma pessoa ligada à máquina sem chance de recuperação. Mas, obviamente, eu não podia tomar uma decisão, ainda mais em relação ao avô, em nome de uma família inteira, sob risco até de ter alguém que achasse que isso seria um assassinato, alguma coisa do tipo, porque vocês sabem que isso deve ser uma coisa a ser discutida antes, né? E como eu já tive uma avó que teve Alzheimer, e foi todo um procedimento dele, meu avô, e não querer que ela
tivesse nada paliativo e sim que fosse sendo prolongado, embora contra o resto da família, né? Eu, particularmente, não queria ver aquilo. Já tinha até conversado com ele sobre doação de órgãos e ele quase me engoliu no dia que eu fiz a proposta, né? Já pensando nisso mais pra frente em relação à vovó. E então ficou aquele peso. Fui, então, convoquei a família logo após essa notícia do médico para discutir isso. Tomamos a decisão que eu já imaginava que ia seguir no meu caminho mesmo, mas quando eu voltei ao hospital para comunicar ao médico já não havia mais tempo, eles tiveram que entubar nesse caminho, para vocês verem como às vezes a vida não dá tempo da gente se preparar se não tiver pensado nisso muito antes, que seria o correto. Fiquei me sentindo então hiper culpada durante muitos dias, ele lá entubado sem sair daquele tubo. Para nossa sorte, ele conseguiu se recuperar e depois eu até fiquei me sentindo culpada de ter achado que deveria não ter entubado, mas dizem que existe aquela melhora da morte. Eu acho que foi só realmente para tranquilizar a família. Ele saiu, ainda conversou com todo mundo, mas piorou muito depois que conseguiu falar com todo mundo. E para vocês terem uma ideia da dramaticidade do negócio, fui eu a que chegou da família e mandou os médicos suspenderem lá, a equipe médica suspenderem as massagens cardíacas que estavam sendo dadas nele, porque todo o resto da família estava lá se acabando e não conseguia nem dar essa ordem, né? E eu cheguei e mandei parar. É duro, mas é uma coisa que tem que ser discutida antes, porque às vezes a gente quer muito mais, por um egoísmo nosso, manter aquela pessoa numa condição horrorosa, mas só para dizer que ela está ali junto da gente, do que se apegar realmente à questão do conforto. Então, ajuda muito se você decidir isso sobre a sua vida antes e comunicar a todos os seus parentes o que é que você prefere. Por exemplo, nessa reportagem que apareceu lá, essa médica, inclusive, cita que tudo parece muito que é uma falta de esperança, que a pessoa acha que vai morrer. Ela diz que, na verdade, não é. Que há muito mais esperança, porque todos esses pacientes que recebem uma notícia de uma doença degenerativa, que não vai ter recuperação, que vai só piorar, que você vai regredir, que vai, no fim, vai precisar ser ligado a várias máquinas, há um certo conforto desse paciente no início do diagnóstico, dele saber que a vontade dele vai ser respeitada no fim, que vai se procurar o conforto, que ele não vai ficar sofrendo ligado a uma máquina, não vai fazer também a família sofrer com uma pessoa praticamente vegetal ali na frente, sem um sentimento, sem esboçar uma reação, somente com reflexos. E olhe que nesse caso lá dos Estados Unidos, essa reportagem lá falando, diz que mesmo você às vezes um estágio avançado de demência, se você colocar uma colher de comida na boca da pessoa, é um ato reflexo a pessoa abrir a boca para comer, mesmo sem ter vontade de comer. Então, nessa nova diretriz também se coloca lá um formulário para você preencher. Quem tiver curiosidade, tem que entrar num site chamado End of Life Choices New York. Para traduzir, você entender melhor o que eu falei, seria as escolhas do fim da vida, Nova York, né? Então é End of Life Choices New York. Você entra lá, procura uma seção chamada Featured Documents, são os documentos que pertencem lá ao site, e tem lá então um formulário a respeito disso com duas opções, né? O formulário A e o formulário B, para você tomar essas decisões. Por exemplo, no formulário A, você manda que toda a medicação e todo o tratamento que seja para prolongar a vida, né? Então, toda essa medicação, todo esse tratamento são suspensos e que o paciente, no caso você, não seja alimentado artificialmente ou por outra pessoa, mesmo se você... Aí eu vou botar até entre aspas, o que é o que o documento diz. Mesmo se eu parecer cooperar com o ato de ser alimentado ao abrir a boca. Porque há esse reflexo, então, mesmo se você está sem consciência do mundo, de existência, mas alguém bota uma colher de comida à sua frente, você vai abrir a boca até se não tiver fome. Então, existe essa opção A, que é muito radical,
pelo menos pra gente aqui que não está nem acostumada a discutir isso em relação à alimentação. E existe a opção B, que fala em alimentação oral assistida somente se o paciente parecer receptivo e cooperativo e também der mostras de que gosta de comer e beber, né? Que é um momento agradável fazer aquilo, não seja um ato reflexo. Aí pede então que só sejam dadas comidas que sejam agradáveis e que sejam na quantidade desejada, quer dizer, não importa se é muito pouca na visão dos médicos, mas que seja naquela quantidade que o paciente quer. E que ele não deve ser, no caso você que preenche o formulário, não deve ser de qualquer forma forçado a comer ou beber, o que deve ser uma tortura, mas já que a pessoa não tem como se garantir nessa questão, é preciso então decidir a respeito disso bem antes. Voltando então para essa médica que é especialista nisso, né, Annie Kearney, ela ainda diz que eles fizeram lá nesse projeto entrevistas com famílias, até antes mesmo dessa questão de terem um paciente em cuidados paliativos, e 90% dos familiares, das famílias lá entrevistadas, apontaram que querem conforto no fim da vida. Apenas 10%, então, optaram por longevidade. E aí a gente sabe que longevidade em detrimento de conforto, nós vamos ter aí um sofrimento se arrastando. Se tiver sorte, por poucos meses, às vezes até poucos dias. Se não tiver sorte, por muito e muito tempo. Dou o exemplo da minha avó, que tinha mal de Alzheimer. Como era muito bem cuidada, durou muito tempo, ou seja, a doença avançou enormemente. E aí, para quem acredita em Deus, né, Deus teve pena, mandou um câncer do intestino já super avançado. Na semana em que foi descoberto, ela já foi embora. Assim, parece até um alívio grande, porque imagine aí, além de você ter um Alzheimer, ainda estar acometida de um câncer, que ela não tinha nem condição de reclamar, porque dizem que câncer no intestino dói muito, né? Então, olha só que situação triste. Então, o ideal é que a gente se prepare para esses momentos bem antes, não só em relação aos parentes que já estão com uma certa idade ou que têm um certo grau de demência, mas a gente se prepare mesmo, bem antes em relação a tudo. Eu, por exemplo, me lembro de ter tomado a decisão na minha vida de ser doadora de órgãos, já com 8 anos de idade. Parece uma coisa absurda, uma criança, mas desde essa idade, quando eu descobri que existia numa aula da escola, né, a possibilidade de você doar os seus órgãos após a morte, de cara eu aderi àquela ideia, porque eu sempre achei um absurdo você achar melhor enterrar alguém, deixar que aquilo seja tudo decomposto, do que você ajudar várias pessoas, né? Porque, por exemplo, córneas, eu até pensava que vão as duas para a mesma pessoa, não, vai cada uma para uma pessoa, rim cada um para uma pessoa, então você termina ajudando muitas pessoas na hora que faz uma doação de órgãos. E eu acho que é a coisa normal. E isso aqui em casa, por exemplo, era um tema meio tabu, como eu disse, até em relação ao meu avô era um tema tabu. Mas consegui já demover pelo menos alguns aqui dessa ideia de que isso é um tabu, que o melhor é ajudar mesmo os outros. Então a gente tem que pensar bem antes no que vai ser para frente, para que não haja um descompasso muito grande na família. Já não basta ter que lidar com aquele parente com um sofrimento horrível, né? A própria pessoa lidar com o diagnóstico de uma doença que vai só piorar, você ainda ter esse sofrimento de achar que vai servir só de sofrimento para os outros, não vai ter nenhuma opção de melhora, é muito sem esperança. Então é melhor decidir sobre essas coisas antes. E aí eu me lembro a coincidência desse professor conversando a respeito disso, preocupado, ele já tem 50 e poucos anos, preocupado com quem iria cuidar dele para frente, perguntando até o que é que a gente iria fazer no futuro. E aí a aposta foi toda no Juvino Barreto, porque até quem tem filhos, minha gente, a gente não sabe quem deles vai assumir de bom grado essa tarefa de levar os pais como filhos, porque pais, tios, a tendência é que os adultos virem filhos
mais pra frente. Essa que é a verdade. Aí, pra fechar esse assunto, nós ainda tivemos, certamente, muita gente viu, pelo menos nas redes sociais aí, a notícia de um cientista inglês, mas radicado na Austrália há muito tempo, David Goodall, de 104 anos, que estava lutando pelo direito de morrer. E ele não tinha nenhuma doença terminal. Normalmente as pessoas se compadecem desse direito de morrer quando há uma doença terminal. Mas David Goodall fez aniversário de 104 anos e estava lutando para morrer, porque não queria continuar a viver. Nas palavras dele aqui, que eu até anotei, ele disse: eu não quero continuar a viver. Você quer, na minha idade e até com menos idade, ser livre para escolher morrer quando é o momento certo para a morte. Eu não sei, me parece que David Goodall não tinha nenhum companheiro ou companheira, mas tinha uma família grande de netos e tudo. É tanto que ele chegou a viajar para isso. Como vive na Austrália, a Austrália está aí em discussão se permite a morte assistida. Mas ainda que seja permitido, parece que no ano passado passou a ser permitido, mas somente para o caso em que uma pessoa é considerado um paciente terminal de alguma doença. Não era o caso de David Goodall, que tinha uma boa saúde até para a sua idade. Então ele lutou muito para poder morrer na Austrália, não conseguiu. Teve ajuda então de um grupo defensor da morte assistida, chamado Exit International. Foi uma pessoa lá acompanhá-lo. Conseguiu fazer uma arrecadação de dinheiro para ele viajar para a Suíça, que é onde essa morte assistida é permitida numa clínica. A clínica que ele escolheu é a Life Cycle, Ciclo da Vida, que fica na cidade da Basileia. Então ele recebeu, acho que foram 15 mil dólares para fazer essa viagem. Chegou a viajar ainda para a Inglaterra para se despedir dos parentes dele, que ele tem até netos. Mas ele queria morrer, estava cansado, né? Dizem que a vida dele era muito ativa, né? Mas que ele estava vivendo sozinho em um apartamento pequeno lá no leste australiano, que desde 79 já tinha deixado o emprego. 79 foi o ano que eu nasci. Ele tinha deixado o emprego, mas ele era envolvido lá com a área de trabalho dele, que era biologia, ecologia e tudo. Inclusive, fez parte da edição de uma série de livros, 30 volumes, chamada Ecossistemas do Mundo. E até nesse intervalo foi nomeado membro da Ordem da Austrália pelo trabalho científico que ele desenvolveu. Só que em 2016, a universidade lá que ele trabalha, que é Edith Cowan, na cidade de Perth, né, no leste australiano, já vinha brigando com ele para ele não trabalhar mais por questão de segurança, porque a universidade estava preocupada com a capacidade dele de se locomover até o trabalho. E aí ele entrou numa briga danada, mas conseguiu vencer, só que para desgosto dele, ele terminou nem conseguindo mais dirigir para o trabalho. A universidade terminou trocando o local de trabalho dele para mais perto da casa dele. E para piorar o negócio, ele sofreu uma queda grave já no mês passado no apartamento dele. Para se ter uma ideia da gravidade, e eis aí essa questão de você morar só, ele nem tinha uma doença terminal, né? Mas você morar só, não ter quem lhe assista. Ele ficou 2 dias no chão antes de ser socorrido por causa dessa queda. E aí os médicos já disseram que ele ia precisar então de cuidados de 24 horas por dia ou teria que ir morar numa casa de repouso, nessas instituições. Ele não queria mais isso, né? Não disse que já estava cansado da vida e que ele até disse que meu sentimento é que uma pessoa velha como eu deveria ter todos os seus direitos como cidadã, incluindo o direito ao suicídio assistido. Ele queria mesmo terminar a sua vida. Ficou muito chateado de ter que viajar para fora do seu país, deixar a sua casa para conseguir essa morte. Inclusive, eu disse até que ele tinha ido para a Inglaterra, mas a família dele era na França. E então, ontem, né, na quinta-feira, depois de ouvir Ode à Alegria de Beethoven,
e comer a sua última refeição, a típica refeição do inglês, fish and chips, que são peixe com batatas, e comer um cheesecake de sobremesa. David Goodall foi então, teve o seu desejo atendido, morreu, né, conseguiu o suicídio assistido, e ele ainda pediu que o corpo dele ou seja doado à pesquisa, ou ele seja cremado e as cinzas sejam espalhadas na natureza, já que foi o que ele tanto lutou, né, por ser um ecologista, biólogo e tudo. Então, conseguiu atingir, fez uma viagem, né, se animou ali no fim, mas em nenhum momento desistiu da ideia de morrer, porque achava que já tinha chegado o seu dia, não tinha mais razão de existir. E eu acho engraçado isso, às vezes a gente pensa que a imortalidade seria o máximo do ser humano, mas podem ver, quando você vê alguém já de uma certa idade, e aqui eu lembro do meu avô, que morreu aos 97 anos, quanto mais vai passando o tempo, parece que a pessoa não vai mais tendo vontade de viver. E ele dizia muito. De vez em quando a gente pegava ele dizendo: eu só espero que Nosso Senhor tenha pena de mim, me leve logo, né? Eu não quero mais viver, eu quero ir embora. E parece que todas as pessoas realmente de uma idade já mais avançada vão se nutrindo desse sentimento de que já deu, chegou o fim. Então a gente tem que pensar nisso antes, bem antes, seja em relação a ficar num estado inválido, de demência, de uma doença bem progressiva, ruim, ou mesmo de pensar nessas questões menores, de você não ter quem cuide de você, apesar de você ter uma certa independência, mas que se um dia sofre um acidente em casa, precisa ter alguém que olhe por você, nem que seja de vez em quando, para descobrir o que foi que aconteceu e lhe dar alguma assistência. Mas é preciso pensar nisso mais um pouco, ainda mais depois de ver um cientista, que a gente imagina alguém tão engajado, né, ter que viajar 10 mil quilômetros para cumprir essa sua vontade de morrer, e ter a vontade de morrer é algo que até nos assusta. Bom, é isso, né? Falando assim de morte, mas é pensando na vida. A gente tem que pensar no futuro sempre, se preparar para o futuro sempre, querer viver cada dia como se fosse o último, mas isso não significa a irresponsabilidade de não pensar de como vai ser a vida no futuro. Tem 2 dicas, aliás 3. Uma, eu fiquei assim encantada com esse projeto que eu só descobri hoje e que vai só até amanhã na Ribeira, chamada A Incrível Máquina de Livros, que está lá no Largo Dom Bosco, aquela praça Augusto Severo, na Ribeira, fica ali em frente ao Teatro Alberto Maranhão. Saiu aqui no fim de semana da Tribuna. Está dizendo que funciona assim: o interessado leva um livro novo ou usado, em boas condições, sem estar rasgado ou riscado, introduz na máquina e aperta um dos 2 botões disponíveis. Um é para adulto e outro para infantil, né, para criança. Logo em seguida, um novo livro surge. Olha só, pronto para ser levado para casa e ser lido. Cada pessoa pode colocar até 3 livros na máquina, já que a ideia é dar oportunidade ao máximo de pessoas participarem da ação. Então, a incrível máquina de livros tem capacidade de transformar até 1000 títulos por dia. Estão disponíveis clássicos da literatura mundial e brasileira, escritoras de temas infantis, como Ana Maria Machado, e obras de autores indicados ao prêmio Jabuti. Natal é a 2ª cidade nordestina no roteiro dessa incrível máquina de livros. Ela já passou antes por Fortaleza e vai seguir para João Pessoa, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Niterói, Goiânia, Brasília, Porto Alegre, Florianópolis, Blumenau, Curitiba, Londrina, São Paulo, Guarulhos, Campinas, Barueri, São Bernardo do Campo e Ribeirão Preto. Fiquei muito curiosa para ver isso, embora eu tenha a maior dificuldade de me desfazer de algum livro, mas achei um projeto interessante. Quem gosta então de livro, ou quem pretende despertar o amor pela leitura aí em alguém, uma criança, ou mesmo um adulto, essa é uma boa oportunidade, um negócio diferente. Então funciona só até este sábado, vai das 9 às 18 horas. Outro é um evento do qual eu participei no ano passado e certamente não estarei de fora desse ano, que é o Pint of Science. É aquela ideia de levar a ciência para a mesa de bar,
o ambiente do bar para do boteco, do bar para discutir ciência. Nesse ano, nós teremos a repetição aqui do Mormaço e do Bar 54, como os locais dessas discussões. São eventos gratuitos. Vão acontecer, então, esse evento vai acontecer nesta segunda, 14, terça, 15 e quarta, 16. São os 3 dias de discussões, a segunda edição do Pint of Science em Natal. Lembrando que o Mormaço fica na Rua Historiador Tobias Monteiro, 2014, Lagoa Nova. É ali atrás do famoso Correio de Nova Descoberta. E o Bar 54 fica lá na Rua Porto Mirim, 8995, em Ponta Negra. Se botar aí na internet, vai achar sobre o Pint of Science, que não tem como não achar. A programação de segunda, né? O resto a gente confere lá e eu devo colocar no blog também. Começa às 19h30 no Bar 54 com o tema Segurança e Privacidade das Redes Sociais. O que o Facebook realmente faz com os nossos dados? Os convidados são Marjorie Costa Abreu, inclusive participei de uma palestra dela no ano passado, fiquei encantada com os conhecimentos dela sobre inteligência artificial. Angélica Caime da Cunha Moura e Adriana Carla Oliveira, todos ligados de alguma forma à ciência, né? Alguns ligados ao FRN, inclusive. E também às 19h30, mas no Mormaço, a gente tem um tema bem diferente, Neurolaw, um olhar da neurociência sobre o direito, que terá como debatedores Lia Bevilacqua, Rosivaldo Toscano Júnior e Elisiane Campos. Nos outros dias teremos outros temas, né? A ideia é você pedir uma cerveja, um petisco e acompanhar, mas quem não quiser beber nada, não quiser comer nada também, não tem problema, o evento é gratuito, é na mesa de bar, muito interessante, todo mundo pode participar, discutir e ter acesso a uns temas que normalmente estão em congressos específicos da área. Então, vale muito a pena. Prometo publicar aí a programação, acho que até no mais tardar segunda-feira eu vou colocar essa programação lá no blog. No domingo, né, tem bastante coisa aí em Natal, tem show lá no Parque das Dunas, mas eu vou puxar a sardinha aqui pro futebol daqui. Tem jogo do América na Arena das Dunas, com direito a mulher vestida de vermelho, né, ou com a camisa do América, vermelha ou branca, algo alusivo ao América. Vai pagar só R$10 para acessar o setor leste. É a promoção do América aí pro Dia das Mães, um jogo importantíssimo. Se vencer, dá um passo enorme rumo à classificação para outra fase, para sair desse inferno chamado Série D. Então, quem quer conhecer a arena, pagando pouco e ainda ajudando um time aqui do Rio Grande do Norte de tradição no Campeonato Nacional, tá aí uma oportunidade. Bom, renovo o convite então para sexta, 19h. Lembrando que eu ainda tô naquela vibe de ouvir aí sugestões a respeito desses podcasts, né? Tanto na sexta como no domingo. Se acha que tem que mudar alguma coisa, o que você gosta, o que é que não gosta, e por aí vai. Estou pensando em implantar algumas modificações nesses podcasts. Mas estou pensando, dependendo do que eu ouvir, é que eu vou decidir. Então, renovo o convite para sexta, 19h, sobre outros assuntos. E domingo, 10h, sobre futebol, especialmente o futebol daqui, os nossos times aí no Campeonato Nacional. Mas também falando um pouco já de Copa do Mundo, que está chegando, né? Como está chegando? Está muito perto. 34 dias, eu acho, hoje, para a Copa do Mundo. É isso, minha gente. Deixa, então, um bom fim de semana para todo mundo e até lá.